Boa noite, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais esta grande oportunidade que Deus nos concede de nos reunirmos em sua presença nesta sexta-feira, neste dia pelo qual o Senhor nos tem abençoado. E nos achegamos à presença dele para agradecer, para louvar, para exaltar o nome dele, porque ele tem feito muito por nós. Ele tem nos dado a salvação da nossa alma. Isso bastaria para todos nós nos apresentar diante dele e adorar o seu santo nome. Nós vamos fazer um tempo de oração aqui, porque em todos os cultos agora nós temos feito isso. E vamos orar, interceder por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com seus familiares na UTI, tem outros que estão entubados, tem pessoas com crise de pânico, tem pessoas com medo, tem pessoas que não saem de casa por medo de ser acometido por esse vírus que tem ceifado vidas. Por outro lado, também tem aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão ignorando o fato. E aí o que acontece? Tudo isso traz consequências para toda a humanidade. Então eu quero orar a Deus nesta hora junto com você, e que eu sei que Deus, na sua infinita misericórdia, atentará para a nossa oração, pois a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite. Adoramos e bendizemos o teu santo nome, que é sobre todo nome, que é digno, Deus, de toda honra, glória, poder e majestade. Bendizemos a Ti, que és o único Deus e Senhor, e aprove o Senhor, a Deus, nos chamar para si e revelar a Tua palavra ao nosso coração, e nós podemos dizer que somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Queremos também, nesta hora, pela autoridade que o Senhor nos concedeu, pelo Seu santo nome, Senhor, de apresentar, meu Deus, tudo aquilo que aflige o nosso coração. E o que aflige o nosso coração, nós colocamos em forma de intercessão, porque aflige o nosso coração pelos nossos irmãos, nossos amigos, serem acometidos, a Deus, por esta enfermidade e ser, meu Deus, levados, Senhor, a hospitais, a estarem na UTI, a estarem entubados, e tantas pessoas, a Deus, que muitos de nós conhecemos, Senhor, que estão vivenciando este momento, Pai. Sim. Não só essas pessoas que nós conhecemos, mas todas as pessoas, Pai. Porque, Senhor, ó Deus amado, o Senhor, ó Deus, não criou o homem para que ele vivesse essa consequência do pecado. Mas ele escolheu pecar, Senhor. E a consequência do pecado vem sobre toda a humanidade. Mas nós sabemos que Tu és um Deus misericordioso. Sabemos que o Senhor é rico em amor e misericórdia. Por isso pedimos ao Senhor, pelo poder que é do nome do Senhor, e que o Senhor nos dê autoridade sobre ele, para repreender toda a enfermidade, para declarar que está derrubado por terra toda a enfermidade sobre aquelas pessoas pelos quais, ó Deus, nós estamos intercedendo agora, Senhor. Tal como a Sueli, meu Senhor, que está entubada com esta bactéria, Senhor, que ela não sai dali do corpo da serva do Senhor, mas nós declaramos pelo poder do nome de Jesus que esta bactéria seja destruída pelo poder do nome do Senhor. Não será antibióticos que vão destruí-la, mas é o poder do nome de Jesus. Oh, Senhor, não só ela, Senhor, mas tantos irmãos nossos, Senhor, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, Senhor. Oh, Deus amado, que tem vivenciado essa enfermidade, muitos que perderam os seus entes queridos, Pai, por ocasião dessa doença. Nós invocamos o Teu nome nesta hora. Fortalece, Senhor, o cansado. Levanta o abatido, Senhor. Oh, Deus, aquele que está temeroso, aquele que está com medo, aquele que está, Senhor, com síndrome de pânico, com medo, Senhor, da devastação que este vírus está causando, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vem com providência, Pai. Glória a Deus. Oramos, ó Deus, por aqueles que, por ocasião, Senhor, de tudo isso que estamos vivenciando dessa pandemia, perderam seus empregos, Pai. Estão desempregados, estão passando fome, ó Deus amado, estão na miséria, Senhor. Perderam suas casas, perderam seus negócios, Pai. Estende a tua mão, Senhor, sobre o nosso país, sobre o mundo, Pai, que está vivendo isso. Mas oramos também especificamente pelo nosso país, aonde o mal se levanta tentando dominar, Senhor, tentando, Senhor, ó Deus, trazer a miséria, trazer, Senhor, a desgraça para a nossa terra. Mas nós nos unimos em oração, juntamente com todos aqueles que invocam o Teu nome, Senhor, pelas lideranças do nosso país, não permitindo que este comunismo entre no nosso país, Senhor, não permitindo, Senhor, que esses planos sorrateiros, que os inimigos se levantam para derrubar e para entrar e tomar o poder, Senhor, não permita, Pai. Nós oramos, Senhor, sabemos que a nossa oração é poderosa, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, te louvamos, Pai, porque podemos, ó Deus, orar a Ti. Sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está atento. A Tua palavra diz que perto está, oh, o Senhor, para aquele, Senhor, que o invoca e o invoca em verdade. E o Senhor está perto, Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nasci do teu lado rasgado, jorrou água e sangue por mim.
somente nós vamos fazer quando estivermos com Cristo na glória. Aleluia. Nós vamos adorá-lo todo o tempo. Glória a Deus. Dar louvores a Deus, né? Todo o tempo. Por isso que a gente realmente precisa Senhor. se agradar de louvar ao Amém, Senhor. Jesus. Por isso que quando a gente começa a cantar louvores, a gente tem que fazer isso de coração. Aleluia. Não apenas de lábios, não apenas com a nossa boca, mas fazer isso de coração. Porque aqui é só um ensaio. Verdade. Na verdade, o que vai acontecer é muito maior e muito mais esplêndido, porque vamos estar diante da estrela da manhã. Glória a Deus. Do Alfa, do Ômega. És o Alfa e o
Senhor. Que as nossas ações possam declarar que o Senhor é Senhor da nossa vida. Que as nossas atitudes demonstrem que o Senhor vive dentro de nós. Que o Senhor habita dentro de nós, Senhor. Somos teus vasos, Senhor. Aleluia, Pai. Meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar Eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor.
Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas estão nos ouvindo e até onde pode chegar a palavra pelo qual o Senhor nos designou nesta noite. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que todos nós temos que pensar como a palavra do Senhor diz, o que darei eu ao Senhor? Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor pelo que Ele tem feito comigo ou para mim? Aqui, nessa versão que eu estou lendo aqui, ele diz assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação. A primeira coisa que ele diz aqui, que eu posso retribuir a Deus, é erguer o cálice da salvação. Porque foi para isso que ele se manifestou. Foi para isso que ele ofereceu a sua vida. Ele ofereceu a sua vida para nos salvar. Mas alguém pode dizer assim, nos salvar do quê? Nos salvar da morte. Nos salvar do pecado. A palavra de Deus diz assim que todos pecaram, todos, e desligados ou destituídos estão da glória de Deus. Então não há ninguém que tenha nascido no mundo que seja salvo por si só, ou até mesmo que vá herdar os céus sem passar ou sem receber ali o carimbo do sangue, da morte de Jesus Cristo, e ele mesmo sendo resgatado pelo sangue de Jesus, pela remissão dos seus pecados, pelo arrependimento dos seus pecados e pelo perdão de Cristo, para nos reconciliar com Deus. Deus não criou o homem para que ele se perdesse. O homem faz as suas escolhas. Todos nós nascemos com essa liberdade. A liberdade de escolher o que eu quero fazer, a quem eu quero servir. Se eu quero servir aos prazeres que eu posso ter, eu posso não só ter os prazeres, mas posso desfrutar dos prazeres. Porque eu tenho um período da minha vida que eu nasci e vou caminhando os anos até que eu perca todo o meu vigor. Mas enquanto eu tenho vigor, eu posso ter prazer. Os prazeres estão aí, diante de nós. Mas também diante de nós estamos diante de uma escolha. Diante de uma escolha. Quando Jesus se manifestou na terra, ele já veio, já pré-estabelecido, desde a criação do mundo, de que ele iria oferecer a sua vida em resgate da humanidade. Por quê? Se a Bíblia diz que todos, não diz assim, uma meia dúzia, os bonzinhos, os malvados, não. Ele disse todos, homens, mulheres, velhos e crianças, nenéns recém-nascidos, todos pecaram e estão desligados da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus. Quem vem nos restituir e nos ligar de novo com a glória de Deus foi Jesus. Ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Mas este elo teve um preço pago, um preço de sangue e de sofrimento. E é por isso que nós estamos aqui pensando aqui. Eu estava aqui sentado, louvando o Senhor, pensando, para te adorar eu vivo. Eu comecei a pensar
E aí me veio no meu coração que eu posso oferecer ao Senhor. O que eu posso dar ao Senhor pelo que Ele tem feito por mim? O que você pode dar ao Senhor pelo que Ele tem feito? O versículo seguinte dá uma dica, mas você precisa entender o que significa salvação. Vamos supor, vamos dizer que você está dentro da sua casa. Você está cercado de chamas na sua casa. Pegou fogo na sua casa, você está bem no meio, fogo na porta, fogo na janela, fogo em todos os cantos. E você está fadado à morte, porque você sabe que não tem por onde sair, nem para o teto, nem para o lado algum. Então você, fadado à morte, você pensa assim, bom, estou perdido, vou morrer. E de repente, alguém vai lá e se molha todo, né? Entra no meio daquele fogo todo, coloca uma capa sobre você e te tira de dentro deste fogo, onde a morte era iminente para você, e te leva para fora e te salva. Qual é a sensação que você ia ter? Você foi tirado da morte e agora você foi salvo. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Se isso de fato acontecesse com você, como é que você ia fazer? Você ia pular no meio da rua? Ou ia querer abraçar quem te salvou? Você iria querer pular no pescoço e beijar essa pessoa que te salvou? De repente alguém, e você procura, olha, eu quero saber quem foi que me salvou, porque eu quero ir lá e agradecer, pelo menos isso, agradecer para quem me salvou. E aí você fala com os bombeiros que chegaram atrasados, né? Chegaram atrasados, e aí, quem me salvou? Eu quero falar com ele. Você não vai poder falar com ele. Por quê? Porque ele foi lá e te salvou, mas ele morreu por causa do fogo. Qual é a sensação que você tem? Como você vai pensar em retribuir aquilo que alguém fez desta forma aí? Entra lá no meio do fogo, morre para te salvar. Normalmente as pessoas pensariam o seguinte: bom, eu vou fazer alguma coisa pela família. Eu vou fazer alguma coisa pelos filhos, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso de alguma forma me demonstrar grato por aquilo que ele fez por mim. Eu estou usando aqui uma ilustração humana, porque quando a gente fala de Jesus, parece que as pessoas não entendem. Elas não entendem o significado da morte na cruz, não entendem. Então a gente usa então uma ilustração humana de um lugar incendiado dentro da sua casa e você sendo salvo daquela fumaça toda, daquele fogo todo, e quando você vai perceber, aquela pessoa que te salvou morreu para te salvar. Morreu para te salvar. E você vai pensar, como é que eu posso fazer para retribuir essa pessoa? Jesus entrou no meio da fornalha. Você estava lá para morrer. Não tinha escape. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha água, não tinha nada. Quem estava de fora olhava para dentro e falava assim, olha, não tem mais jeito que o fogo já tomou tudo. Mas Jesus entra no meio do fogo. Isso é uma alegoria, né? Entra no fogo e lá e traz você para fora. Mas morre no seu lugar. Morre para te salvar. Ele tira dele a capa que o protegia e coloca sobre você e tira você de lá e ele morre no seu lugar. As pessoas não entendem a cruz. As pessoas acham que o martírio foi algo que ficou na história para que as pessoas pudessem conhecer
que um dia alguém falou com tanto amor, curou tantas pessoas e fez tanto bem, mas foi condenado injustamente, inocente, e aí foi crucificado pelos romanos e pelos o povo, os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, que decretaram na realidade a sua morte, e ficou conhecido na humanidade por alguém que fez um sacrifício, que foi um mártir, o maior mártir da história da humanidade. Mas Jesus não é o mártir da história da humanidade. Ele ofereceu a sua vida porque os mártires, eles morrem, eles lutam por uma causa e eles são condenados por esta causa e morrem por ela, mas permanecem nas suas sepulturas. Mas Jesus tinha o poder de dar a sua vida e tomá-la de volta. E nesse poder, quando ele deu a sua vida, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando para nós que não era só a morte, mas sim a vida. A vida ele veio nos resgatar para nos salvar de uma morte eterna e nos dar a coroa de glória, nos dar a vida. E aí quando ele faz isso, ele nos dá a vida, ele nos dá essa certeza que nós temos, de que se ele voltar agora nas nuvens, nós vamos subir com ele, porque senão não valeria a pena, não teria sentido nós estamos aqui lendo a palavra, cantando para te adorar ao vivo, se isto não fosse verdadeiro. E como é que nós sabemos que é verdadeiro? Porque o Espírito Santo que está em nós testifica que somos salvos em Cristo Jesus. Testifica no nosso coração que nós somos salvos em Cristo Jesus e vamos morar com Ele. Quantas pessoas da sua família que tem uma história da sua vida e que já foram embora, já partiram, já morreram. Esse é o final de todos nós. Passamos por esta vida e temos a oportunidade nesta vida de escolher. De escolher. Mas como eu posso dar ao Senhor, o que eu posso dar ao Senhor pelo que Ele tem feito? Vocês acham que Ele quer apenas que a gente cante para te adorar eu vivo? Se isso não for de coração, se isso não for de entrega, se isso não for de entrega, gente, sabe, num dos momentos de Jesus na terra, ele está com seus discípulos e ele chega na Samaria. E a Bíblia diz que ele estava com fome, com sede e fome, né? E ele então fala para os discípulos, para eles ir comprarem comida na cidade. E ele vai e encosta ali no poço e fica ali encostado no poço. E vem uma mulher ao meio-dia. Não vou aqui fazer alusão à palavra em si, mas o que eu quero dizer para vocês é o que Jesus disse para essa mulher. E quando ele está ali, ele pede água para ela, para que ela dê água para ele. E ela disse, mas como é que o senhor pode ser um judeu me pedir água? Se você soubesse, né, da água que eu posso dar, você me pediria água viva do altar. Porque essa água aí você bebe e você volta a ter sede. Mas a água que eu dou, você nunca mais terá sede. Me dá essa água, Senhor. Me dá essa água. Eu quero essa água. Aí Jesus então mostra para ela que não é só uma conversa de alguém que está ali pedindo água e ainda oferece algo bom para ela. Mas ele disse assim, vai lá e chama o seu marido. Ele parece que ele muda de assunto, mas ele quer mostrar para ela que ele é muito mais do que alguém que está pedindo água para ela. E aí ele pede então, ele fala, vai lá, chama o teu marido. Ela fala, não tenho marido. Ele falou, bom, você falou bem.
Aí ele vai e fala algo que só ela conhecia. Mas ninguém conhecia a respeito da vida dela. Muito embora ela estivesse indo ao meio-dia lá, era uma samaritana, além de ser samaritana que era repudiada pelos os gentios, ou pelos judeus, ela era ainda também uma mulher. E normalmente não havia essa questão de homem falar com mulher, principalmente na hora do meio-dia, Jesus está falando com ela. E aí então ele diz, olha, você teve 5 maridos. E esse que você tem também não é teu. Então ela vira para ele e fala, vejo que tu és profeta. Olha só o que ela fala. Então eu vejo que o senhor é mais do que alguém que está aqui com sede para conversar. Você é mais do que isso. E ela fala, então vira para ele. E aí muda novamente o rumo da conversa. Você é mais, vejo que és profeta. Olha, os nossos pais adoravam nesse monte. E vocês dizem que devem adorar no templo de Jerusalém. Jesus disse assim, olha, é verdade, e agora é, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que eu posso fazer para retribuir ao Senhor? Não é só levantar de manhã, vir ao culto, dizer obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Por mais que nós fizéssemos, o maior sacrifício que a gente fizesse, sacrifício, né, que nos traria dor e cansaço, não seria o suficiente para retribuir o bem que o Senhor fez por nós. Não fez. Não seria, nada seria o suficiente. Ainda que tivéssemos o poder de pegar o globo terrestre todinho e chegar e falar assim, então Jesus, de presente para o Senhor, uma pérola, vamos dizer, uma pérola do tamanho, porque o ser humano só pensa em dinheiro, né? O ser humano só pensa em riqueza, então o bem que ele pensa em fazer para outra pessoa é dar dinheiro, é dar presente, sabe? E aí, pegar uma pérola do tamanho do mundo e entregar para Jesus, não seria o suficiente. Mas ele diz aqui assim, olha, eu erguerei o cálice da salvação. Esse cálice da salvação é um cálice de sangue. Ele tem um preço. Porque aqui no cálice ele bebia vinho, não é? Mas aqui ele está dizendo o cálice da salvação. O próprio Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, ou quem quiser encontrar vida, quem quiser encontrar o Pai, quem quiser encontrar o céu, quem quiser ir aonde eu vou, quem quiser, ele diz quem quiser. Ele está dizendo o seguinte, que isso é uma escolha que nós fazemos. Porque quando Deus busca em nós algo para a gente oferecer a Ele, Ele quer olhar dentro do nosso espírito e ver ali um componente de adoração, de atitude, de comportamento, de ações que glorifique e dignifique o nome dEle na terra. Isso é uma grande adoração a Deus. Eu só posso dar ao Senhor aquilo que está dentro dos meus limites. E o que está dentro do meu limite é oferecer a minha vida, é dedicar a minha vida, é colocar o meu coração inteiro na presença de Deus, para que Deus alcance o testemunho da salvação em mim. O testemunho da salvação em mim. Por isso ele fala assim, erguerei o cálice da salvação. As pessoas passam por você e olham e falam, está aqui, olha, sangue de Jesus Cristo, o cálice da salvação, tem um preço a ser pago. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, sabe, abra mão da sua vontade, abra mão das suas próprias decisões, abra mão do seu querer, abra mão de tudo. Negue-se a si mesmo.
E aí quando você abrir mão de tudo, quando você abriu mão daquilo que te prende na terra, ele diz assim: tome a sua cruz e me siga. E venha atrás de mim. Venha para onde eu vou. Ele não só foi para o Calvário, porque Calvário era apenas uma passagem para a eternidade. Mas o Calvário tem a dor da morte e da entrega. E quando ele diz tome a sua cruz, ele está dizendo: olha, você vem e tem um preço também de sacrifício, um preço de morte, não de morte como ele morreu por nós, pregado na cruz, mas um preço de negação a si mesmo, de se abrir mão daquilo quem você é, para ser um servo de Jesus, para servir e andar de acordo com a sua vontade e aceitar a sua palavra e andar em conformidade com ela. Quando Deus, olha, eu estava pensando hoje, como é que pode, né? A gente olha para Davi na Bíblia, a referência que a gente tem dele é de um homem sanguinário, ou não é? É de um homem sanguinário. Davi, ele não tinha escrúpulo para tirar a vida de alguém, dos seus inimigos. Quando Deus dizia para ele: vai lá, conquista, mata, consome com tudo, ele ia matar os velhos, crianças, todo mundo. Ah, e animais também. E aí também os animais. Coisa que Saul não fez. Então a Bíblia mostra quão sanguinário era Davi. E não só isso. Davi, além de ser sanguinário, ele ainda toma para si a esposa de Urias e ainda manda matar Urias para ficar com a esposa dele. Então, quando nós olhamos isso na Bíblia, a gente só tem referência ruim de Davi. É claro que a gente vê também que Davi dançou diante do Senhor, que Davi venceu 10.000 e o Saul só venceu 1.000. A gente vê, inclusive, os feitos de Davi. Mas aí a gente sempre atém mais para os maus feitos do que para os bem feitos. Mas é assim, ainda que ele tivesse 50% de bem e 50% de mal, a gente não consegue entender a razão e o porquê Deus diz assim: achei em Davi um homem segundo o meu coração. E por que Deus olha para ele e diz assim: ele é alguém segundo o meu coração? Davi não era alguém privilegiado. Davi não foi escolhido fazendo acepção de outras pessoas, não. Era o comportamento e atitude de Davi a ponto de reconhecer os seus erros e se posicionar diante de Deus, sabendo que errou, sabendo que pecou. Ele não deixava o orgulho tomar conta de si mesmo. Antes, quando pecava, ele se levantava e dizia: pequei contra o Senhor. E chorava diante de Deus e pedia perdão dos seus erros e pecados. Se submeteu, inclusive, ao juízo de Deus. Quando ele manda matar Urias na frente da batalha e fica com a mulher de Urias, o primeiro juízo que veio sobre ele, a Betseba ficou grávida. Mas Deus não permitiu que ele pudesse pegar aquele filho nos braços e criar aquele filho. Ao contrário, Deus tirou o filho dele. Ele orou, chorou pelo filho, e quando o filho morreu, ele se levantou, lavou o rosto, botou e reconheceu, sabe? Reconheceu o juízo de Deus. Mas ainda assim, Deus não só deu esse juízo sobre ele. Além do mais, deu um outro juízo. Que todos os seus filhos, que os seus filhos iriam possuir as suas esposas e concubinas nos telhados para que todo mundo visse. Isso foi um decreto de Deus. O que Davi fez? Ele por acaso chegou diante de Deus, bateu no peito e disse: não, o senhor não pode fazer isso comigo? Não. Ele curvou essa cabeça, aceitou o juízo, aceitou a consequência do erro. Porque a gente comete erro, gente.
Então a gente tem que estar posicionado a ponto de também aceitar as consequências dos nossos erros e aceitar o juízo de Deus. Porque, é Deus, Deus é um Deus de amor, Ele vai me poupar. Não pode ter certeza que Deus não vai te poupar, não. Ele pode até dar um caminho para você passar, mas você vai pagar o preço. A consequência, ela virá sobre você. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: Deus é amor, Ele vai me livrar da consequência. Não, gente. Tem muita gente assim. Tem muita gente que acha que Deus é amor e continua pecando, e acha que na hora H, no dia da morte, e sem ele se arrepender, claro, sem ele se arrepender dos seus pecados, Deus vai passar a mão na cabeça dele e dizer assim: não, meu filho, tudo bem, você é criação minha, eu vou te salvar. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes agradou moê-lo. Olha, assim, nossa, que Deus é maldoso, né? Deus sádico, agradou moê-lo o seu próprio filho. Não. Esse agradou, ele está dizendo o seguinte, que o resultado que isso ia trazer, que a oferta de Jesus ia trazer salvação e trazer todos os filhos de Deus de volta para os seus braços. É o que nós somos, filhos de Deus. A partir do momento que cremos em Jesus, como diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o que ele diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Ou seja, nascemos como filhos. Perdemos esse direito de filho quando o pecado entrou na terra. Podia-se dizer até que era filho, mas perdeu o direito de filho. Tornou-se bastardo. Tornou-se sem pai e sem mãe. Passa todas as gerações. Jesus vem e dá novamente, através da sua morte, o direito de nos tornarmos novamente filhos de Deus. A alusão que a Bíblia dá sobre o filho pródigo é exatamente essa. Ele perdeu o seu pai. Ele levou embora a herança. Ele tinha herança. Qual é a herança dele? Era o nome, eram as riquezas. Mas ele quis ir embora, ele quis deixar o pai. Mas ele lembrou-se do pai e o pai o recebeu de volta. Como? Ele disse assim, me faz um dos seus jornaleiros. Eu lembro que tem umas pessoas que já está com o senhor, inclusive, um irmão maravilhoso nosso, que a gente tem muita saudade dele. Ele brincava muito, dizia assim, olha, ô Pretinha, falava para minha esposa, falava assim, Pretinha, eu lá no céu, eu vou ser o capaz por onde você vai pisar. Não é assim, gente. Esse homem disse assim, faz-me um dos seus jornaleiros, que eu possa comer o que eles comem. Mas ele disse, não, o meu filho voltou. Estava morto e agora voltou. Está vivo novamente. E é a mesma alusão é de nós. Nós somos afastados de Deus, separados completamente de Deus, e Jesus Cristo veio e agora nos registrou novamente como filhos, e a caneta que ele pegou e a tinta que ele pegou foi o seu sangue, e escreveu o nosso nome no livro da vida como filhos de Deus, como herdeiros da glória de Deus. Oh, glória a Deus! Mas o que eu posso dar ao Senhor? Gente, não pense no que você pode dar, mas erga o cálice da salvação. Mostre ao mundo, através das suas atitudes, seu comportamento, através das suas palavras, do que sai da sua boca, sabe? Tenha uma vida inteira e íntegra. A palavra do Senhor, no Salmo 24, diz assim, ele pergunta, quem vai subir para o céu? Ou quem vai subir ao monte do Senhor? Aí a resposta é, aquele que é puro de coração e limpos de mãos. Ou limpos de mão e puros de coração. E que não entrega a sua alma à vaidade. Entendeu? Então, não entrega a sua alma ao pecado, mas ele é puro de mão.
e é íntegro de coração, ele é inteiro. Ele não é falso, ele não oferece um cântico lá dizendo, achando que Deus vai receber, que ele ergue as mãos para os céus lá na igreja, e quando está fora da igreja, ele é outra coisa. Nós estamos aí hoje, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão fazendo da adoração, sabe? Está fazendo da adoração a Deus conforme as suas próprias conveniências. Aquilo que eles acham que eles querem não só oferecer a Deus o seu louvor, mas querem oferecer o seu show. Sabe? Tem uma igreja, eu não sei se é nos Estados Unidos ou na Austrália, que o culto começa igual um show da Broadway. É na Austrália. Então, a cantora, a irmã, a ministra de louvor, entra com as outras backs vocais, todas elas dançando, ela com a sainha curtinha, e eles fazem, então, ele levanta ela fica igual o show da Broadway. E dizem que isso é adoração a Deus. Vocês acham que Deus está recebendo esta retribuição? O que Ele quer de nós, uma retribuição, é alguém que se posicione diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o sangue de Jesus e se arrependendo dos seus pecados e vivendo uma vida inteira em obediência à palavra de Deus. Deus já deixou o seu estatuto para nós. Você quer entrar no céu? Está aqui o estatuto. Se você não andar conforme esse estatuto, não adianta. Seu lugar não é no céu. Vai ser em outro lugar. Não invente conveniências, cultos convenientes. Não invente adoração conveniente, que Deus não está interessado nisso, não. Deus não está interessado em show de Broadway, nada disso. Deus está interessado naqueles que estão cantando... não. Eu lembrei aqui, agora já esqueci. Como é que é aquele hino que, quando termina aí que o Arthur sempre canta. Não. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. É para Ele que nós vivemos. É nele que nós esperamos. Não esperamos nele dinheiro. Porque a Bíblia diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos são acrescentadas. Ou seja, qual é a nossa prioridade? Buscar o reino. Eu vivo nessa terra para buscar o reino. E o reino de Deus já foi estabelecido. E para buscar o reino de Deus, eu preciso andar em conformidade com a palavra do Senhor. Porque senão eu não vou entrar no reino. Então a nossa esperança é a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo no último momento, onde Jesus vem buscar a sua igreja. E você precisa saber o que você vai dar ao Senhor, pelo que Ele tem feito na sua vida. Você já pensou nisso? Procura oferecer a Deus aquilo que muitas vezes tem gente que quer oferecer muito. Aí como eu não tenho muito, não ofereço nada. Ofereça ao Senhor aquilo que você tem. Ofereça ao Senhor aquilo que você é. Seu coração. E obedeça a sua palavra e receba Ele como seu Senhor, como seu Salvador. E se posicione diante dEle. Volte-se para Ele. Não seja pego de surpresa, gente. Jesus vem, isso não é história da carochinha, não. Jesus vem. Não seja pego de surpresa. Você que está vivendo essa geração aqui, sabe o que está acontecendo aí, ó, perseguição religiosa já chegou no nosso país. E ela quer se instaurar no nosso país. E eu vou dizer para vocês, se esse governo aí, que vai disputar a eleição, ganhar, você pode ter certeza que os crentes vão ter cultos proibidos. Porque eles querem destruir a igreja. Eles querem destruir o povo de Deus. Eles querem... teve um aí que foi lá na China e ainda disse assim, o mundo tem
tem que viver de acordo, tem que observar a China e aprender com os chineses. Aprender o quê? A perseguir cristão, a tirar os livros, todos os livros que falam a respeito de Jesus da casa dos chineses, lá criar campos de concentração de crentes que estão sendo torturados para negar o nome de Jesus. É isso que você quer? Não. Se você não quer isso, se prepara, Jesus vem. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, sabe, a você que esteve conosco. Amém. E se o Senhor falou ao seu coração como falou com o meu, compartilhe esse vídeo. Compartilha com quantos você puder. Nós vamos agora, terminando esse culto, nós vamos compartilhar. E você pode também compartilhar com seus amigos e irmãos. E também nós vamos salvar ele também no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Temos quase 200 vídeos lá no YouTube de ministrações. Vários pregadores, como a gente já tem visto aí, né? São vários pregadores aqui, são 4, né, na realidade. É um rodízio de pregadores. Mas todos eles têm trazido uma palavra de poder, de transformação, uma palavra verdadeira e cheia da presença do Senhor. Então, transmita isso. Compartilha com seus irmãos nossos vídeos. Nós vamos salvar e depois vou compartilhar com vocês. Amém? Que o Senhor possa te dar um grande final de semana, plenamente abençoado. Esperamos vocês na terça-feira, às 20 horas, e na sexta-feira, às 20 horas, nosso culto em casa. São 2 vezes por semana, 1 hora de culto. Vamos adorar juntos. Vamos esperar Jesus juntos. Esperar o Senhor juntos. Quem sabe, numa hora dessa, nós estamos aqui cantando, de repente, desaparece do vídeo, desaparece tudo. Cadê o pregador? Cadê tudo? Foi todo mundo embora. Amém? Você também. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Até lá.